Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso grupo VIP Direito Constitucional para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa aula 13, ok? Já não tem mais nem mãos para mostrar o número da aula, não é? A gente já está na reta final, a gente só tem ainda aula 13 hoje, Ordem Social, aula 14, Poder Constituinte e Direito Constitucional. Eu vou falar um pouquinho da Constituição, vou falar da classificação da Constituição, vou falar da classificação das normas constitucionais. Eu vou até ampliar um pouquinho, tá? A abordagem, porque está muito vago ali aquele item do nosso conteúdo programático, tá? Vamos para a aula 15, Controle de Constitucionalidade, a nossa última aula teórica, e vamos para a aula 16, que será uma revisão de todos os assuntos que a gente trabalhou, e depois você vai receber um simulado, e você vai ter que me entregar no prazo, ok? Para poder, então, eu corrigir esse simulado e ranquear o nosso grupo, né? A classificação do nosso grupo. Vocês vão receber, na verdade, alguns já receberam, logo no início, mas eu vou repetir, um númerozinho de cadastro. Vocês têm um número de cadastro nas minhas fichas, né? De cadastro de aluno. Eu vou confirmar esse número com vocês, porque quando sair o ranqueamento vai sair, eu vou mandar para cada um, não é? Mas assim, a gente não vai identificar pelo nome o aluno, a gente vai identificar pelo número, porque aí fica mais tranquilo quem não ficar com uma boa colocação, enfim. Ok, então a gente tem hoje aula 13, a gente ainda tem aula 14, aula 15 e aula 16, a gente fecha o nosso conteúdo com uma revisão, tá? E o nosso assunto de hoje? O que a gente vai falar hoje? Hoje é ordem social. Ordem social é um assunto bem extenso, ele corresponde a um título inteiro da Constituição, certo? E esse título ele é dividido em vários capítulos. Então, são vários temas bem diversos um do outro. Portanto, essa nossa aula ela vai ser bem dividida, dividida em partes. Parte 1, parte 2, parte 3. E essas partes elas não vão ter o mesmo tempo. Então, a parte 1 vai ser bem maior, a parte 2 vai ser um pouco menor, a parte 3 vai ser menorzinha, porque vai depender dos assuntos, certo? A ordem social, ela fala de seguridade social, e aí a seguridade social se divide em previdência, assistência e saúde. Depois a gente vai falar de educação, cultura e desporto. Depois a gente vai falar de comunicação social. Depois a gente vai falar de meio ambiente. Depois a gente vai falar de ciência, tecnologia e inovação. Depois a gente vai falar de família, criança, adolescente, jovem e idoso. E depois a gente vai falar dos índios, certo? Os capítulos. Então, eu vou falar nesses blocos, como eu citei aqui. Então, o primeiro bloco, que é esse que a gente está começando agora, eu vou falar do início da ordem social, né? Vou falar logo após o primeiro artigo, a Constituição já começa falando da Seguridade Social, e a Seguridade Social ela compõe previdência, saúde e assistência social. E a gente vai trabalhar esse bloco, certo? Aí vai ser um bloco mais cheio, mais longo. Depois a gente faz uma pausa e aí a gente vai seguir educação, cultura e desporto, e assim por diante, como eu falei agora há pouco. Ordem social, então eu já estou começando a aula agora, ordem social, ela traz um conjunto de dispositivos não exaustivos que tratam de forma mais específica dos direitos sociais. Direito social, olha, foi um assunto que a gente já trabalhou já algumas aulas. Direito social corresponde à aula 3. Inclusive, eu até convido você a assistir mais ou menos os 20 primeiros minutos, acho que os 20 primeiros minutos, da aula 3, da parte 1 da aula 3, porque lá eu vou introduzir a ideia de direitos sociais. Então, agora eu vou repetir, mas eu já introduzi lá, certo? Então, o que são direitos sociais? Não é? Porque a ordem social trata de direitos sociais. O que são direitos sociais? Direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração, nos quais, certo? O Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Quem são esses grupos menos favorecidos? Vai depender de
direito social a gente está trabalhando. Se a gente fala do direito social da saúde, é aquele que necessita de saúde, independentemente da sua condição socioeconômica. É claro que se a pessoa usa a saúde pública, que é um dever do Estado promover a saúde pública, ela tem a condição de saúde e a condição econômica de depender da saúde pública. Mas mesmo aquele que tem condições financeiras e tem um plano de saúde bacanudo, ou então que tem, por exemplo, dinheiro para pagar tudo particular, se ele está na condição de doença, certo? Ele precisa do atendimento da saúde. Então, por exemplo, ele tem uma doença rara que a Anvisa ainda não autorizou o uso de uma terapia tal, de um medicamento tal, no tratamento da doença dele, que ele tem que ir para fora do país. Olha a condição de menos favorecido, mesmo que ele tenha dinheiro. Entendeu? Mesmo que ele tenha dinheiro para ir para fora do país e se tratar lá fora, só o transtorno de uma pessoa doente, de uma pessoa acamada, de uma pessoa numa situação de saúde muito ruim, só esse transtorno dele não ser tratado aqui porque a Anvisa não autoriza, já é uma condição dele de menos favorecido, ok? Se a gente fala, por exemplo, do trabalhador, na relação de trabalho, o trabalhador é o grupo menos favorecido e assim por diante. Tanto que o artigo 6º, ele traz um rol exemplificativo de direitos sociais, ok? Nesse rol exemplificativo de direitos sociais, a gente tem, por exemplo, o trabalho, a previdência, a assistência, a educação, o lazer. Está lá um rol exemplificativo. Se você lembra da aula, eu falei bastante dessa temática exemplificativa, que depois a gente vai voltar a falar. Chegamos no momento, voltamos a falar de direitos sociais. E agora a gente vai detalhar um pouco mais, porque lá no capítulo dos direitos sociais, a gente acabou falando só dos direitos sociais do trabalhador, entendeu? Agora a gente vai falar de outros direitos sociais e a gente não vai esgotar aqui, porque a ideia é que os direitos sociais realmente não se esgotam. E os direitos sociais, só para lembrar, eles são direitos fundamentais de segunda geração. Justamente aquela geração onde o Estado olha o homem como grupo social e ele entende que não basta só declarar que as pessoas são iguais, é necessário interferir nas relações sociais, econômicas e culturais para promover a igualdade material. Saímos da primeira geração, onde só se argumentava igualdade formal, e passamos para a segunda geração, onde a gente entende que é necessária a igualdade material. Declara que todo mundo é igual, mas promove educação, saúde, lazer, geração de emprego e renda, assistência social, seguridade social, enfim. Tá bom? Então vamos agora começar do jeitinho que eu sempre faço com vocês, certo? Vamos começar a abordagem do tema. E aí eu trago para você, olha aqui, deixa eu colocar isso. Eu trago para você o título 8 da Ordem Social, e ele é dividido em vários capítulos, né? O primeiro capítulo é da disposição geral, tem só um artigo, e a gente vai, na sequência, falar sobre a Seguridade Social, que é dividida em saúde, previdência e assistência, tá bom? Então, vamos lá. A Ordem Social. Então, assim, deixa eu até anotar aqui para a gente relembrar, tá? Os direitos sociais, né? Vamos só relembrar disso. Os direitos sociais são direitos fundamentais nos quais o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Os direitos sociais também são chamados direitos fundamentais
de segunda geração. Ou também chamados de direitos fundamentais de igualdade. E neste caso, a gente vai falar de igualdade material, ok? Esses argumentos todos a gente já trabalhou. Então, direitos sociais são direitos fundamentais nos quais o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. São direitos fundamentais de segunda geração ou também chamados direitos fundamentais de igualdade, a igualdade material. Isso tudo aqui a gente já argumentou, a gente já tem uma noção bem clara disso aqui, tá? Deixar de verde, deixa eu ver se eu deixo de azul, tá? E agora a gente vai trazer um título que fala só dos direitos sociais, mas não esgota aqui, ok? Então, vou fazer um comentário aqui também. Bem aqui, observação, tá? O título da ordem social não esgota todos os direitos sociais. Por exemplo, a gente tem o direito à moradia previsto no título da ordem econômica. Política fundiária, política urbana está previsto na ordem econômica e não aqui, ok? Foi assim que a Constituição distribuiu. Só que a ordem econômica a gente não estuda para esse concurso, tá? Não está no conteúdo que a gente está adotando. Então, o título da ordem social não esgota todos os direitos sociais, tá? Deixar isso aqui também anotado para a gente não esquecer. Então, vamos lá. A ordem social tem como base o primado do trabalho, né, a valorização do trabalho, e como objetivo o bem-estar e justiça sociais. É óbvio, né? Se a gente fala de ordem social, a gente está falando do equilíbrio social. É justamente proteger os grupos menos favorecidos para poder trazer a igualdade material. E a base, sim, é o primado do trabalho, ok? A base é o primado do trabalho. Olha só, que a gente tem que destacar isso. Qual é a base? A base é o bem-estar? Não, o objetivo é o bem-estar e justiça social. E a base é o primado do trabalho, tá? Aí a gente começa falando da Seguridade Social. Quando a gente fala de Seguridade Social, a Seguridade Social, lembre-se disso, eu vou falar antes da gente começar a ler. Ela compreende saúde, previdência e assistência. Seguridade Social não é sinônimo de previdência social. Seguridade Social, ela compreende também a previdência social, mas além da previdência, a saúde e a assistência, ok? Então vamos lá. 194 vai justamente dizer o que eu estou falando aqui. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado, isso aqui cai muito em prova, gente, conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência, ok? Então, é um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público. Olha a característica de direito social. No direito social, o Estado toma para si o dever de promover aquele direito, de proteger aquele direito, mas ele compartilha esse dever com a sociedade, com a família, com grupos sociais. Neste caso aqui, quando eu for falar, por exemplo, da criança e do adolescente, é de dever do Estado, da sociedade e da família. Quando a gente fala aqui de Seguridade Social, é do Estado e da sociedade. Inclusive, a gente contribui para a Previdência, a gente contribui para a saúde, a gente contribui para a assistência, porque a gente contribui para a Seguridade, ok? Vamos lá, voltando. Olha só. E aí, antes de eu trabalhar aqui os objetivos, eu quero que você entenda que é o seguinte. Já entendeu que a Seguridade corresponde à saúde, previdência e assistência. Mas vamos entender o seguinte. A Previdência Social, não precisava estar essa fonte tão grande assim, vamos diminuir. A Previdência Social, ela é direcionada para o contribuinte. Quem é que tem direito à Previdência Social? Só para a gente entender logo.
contribuinte e seu dependente econômico. Então, quem vai receber a aposentadoria? Quem vai receber a aposentadoria é quem contribuiu e seu dependente econômico. Não é ninguém mais, tá? A saúde é para todos, independentemente de contribuição. Ok? E a assistência social, ela é para os necessitados, independentemente de contribuição. Então, por exemplo, quem vai receber a aposentadoria, por exemplo, necessitados, independentemente de contribuição. Quem vai receber a previdência? Quem vai receber a aposentadoria, por exemplo, é quem contribuiu ou seu dependente. Quem contribuiu? Na verdade, a aposentadoria, que é um dos benefícios da Previdência, é para quem contribuiu, tá? Quem vai receber pensão por morte? O dependente econômico do contribuinte, ok? Dependente econômico do contribuinte. Agora, saúde. Quem vai ser atendido num pronto-socorro? Quem vai ser atendido numa UPA? Todo mundo, independentemente de se contribuiu. A pessoa é rica, Karina, ela pode ser atendida numa UPA? Pode, certo? A pessoa é um estrangeiro, ela está na praia de Copacabana, toma todas, certo? Sei lá, um alemão está em Copacabana, toma todas, passa muito mal, mistura todas as bebidas que ele pode com esse sol do Rio de Janeiro, não bebe água suficiente, não se hidrata o suficiente, não está acostumado com esse calor, com esse sol, enfim, passa mal, dá PT, e aí vai naquela UPA que tem ali perto do, esqueci, Siqueira Campos esqueci o nome, tá? Ali perto do Copador, né? Tem uma UPA ali, Aí ele vai lá, passando mal. O cara que chegou ontem ao Brasil, nunca contribuiu com nada aqui no Brasil, mas ele vai ser atendido? Vai, porque a saúde é direito de todos, ok? Independentemente de contribuição. Campanha de vacinação, certo? A campanha de vacinação, ela faz a triagem de acordo com os grupos de risco e as necessidades para a saúde. E não se você tem dinheiro ou não tem, se você tem plano de saúde ou não tem, se você, enfim, é brasileiro ou estrangeiro, entendeu? Então, a saúde é um direito de todos. A campanha de vacinação, a campanha de aleitamento materno, a campanha de uso de preservativos, ela é para todos, independentemente de contribuição. Ela não é só para fulano ou só para o grupo A ou B, tá bom? Agora, a assistência. A assistência para o necessitado, independentemente de contribuição. Então, por exemplo, o benefício de prestação continuada, a gente vai chegar lá, tá? É porque eu tô apresentando logo os temas para você. O benefício de prestação continuada, que é aquele salário mínimo mensal, a pessoa com deficiência, que não possa prover o seu sustento ou de tê-lo provido pela sua família, está olhando a pessoa ali como necessitada. Ela não pode prover o seu sustento, nem pode tê-lo provido pela sua família, e ela pode ter contribuído um período da vida e sofreu um acidente, ficou inválida, mas ela não contribuiu. Não, mas aí cai na aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar o seguinte, ela trabalhou por um tempo e ela ficou inválida, mas ela trabalhou de forma informal, né, de forma não regular, e aí ela não contribuiu. Ela até tinha condições financeiras, até viveu bem por um tempo, mas não contribuiu. Tem muita gente que faz isso, gente. É comerciante, trabalha no mercado informal, até tem, às vezes, uma boa renda, mas não contribui. Eu conheço pessoalmente gente que passou a vida inteira nessa situação e que hoje não tem aposentadoria, ok? Por quê? Porque a aposentadoria é só para o contribuinte ou seu dependente econômico. Talvez durante essa aula eu até conte uns causos, né? Porque os meus causos nessa área, nesse tema ordem social, eu me controlo para não contar causos, porque senão a aula fica gigante, né? Vira tipo Casos de Família, aquele programa Casos de Família, mais ou menos assim. Para começar, eu sou viúva, então eu já me enquadro aqui no dependente econômico da Previdência, porque eu recebo pensão como viúva. Alguém foi casado comigo,
contribuiu, faleceu e eu, como dependente econômico, recebo, né? Já começa aí, eu já começo contando a minha vida pessoal, fazendo terapia com vocês aqui. E aí, já estou na assistência, né? Eu não me enquadro na assistência. Então, por exemplo, eu conheço pessoalmente gente que trabalhou por conta própria, ganhou bem até por conta própria a vida inteira, mas hoje está numa idade avançada, não contribuiu para a Previdência, então não é aposentada, é uma mulher. Não é aposentada, certo? E aí o que acontece? Ela também não entra na assistência, porque apesar de hoje ela ter a renda bem diminuída, ela não está enquadrada como necessitada, entendeu? A LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é bem rígida, inclusive até já houve decisões do Supremo flexibilizando a LOAS, porque ela é tão rígida, porque ela exige que a pessoa esteja numa condição de miserabilidade muito grave para ela entrar no benefício de prestação continuada. Há meio que digamos assim, um, um, um senso comum ou uma lenda urbana, eu gosto de chamar de lenda urbana, de que é muito fácil, fulano não contribui e se aposentou. Primeiro, fulano não contribuiu e se aposentou, está errado. Fulano não contribuiu e está enquadrado como necessitado, ele pode receber. Aí ele recebe do INSS, porque o INSS que administra tudo isso, mas ele recebe benefício da assistência e não da previdência. Então, se você conhece algum idoso que nunca contribuiu, ou que não contribuiu o suficiente para se aposentar, e recebe, entre aspas, aposentadoria do INSS, ele, na verdade, não recebe aposentadoria do INSS, ele recebe benefício de assistência, é o benefício de prestação continuada, o BPC, ok? Quem recebe benefício de aposentadoria contribuiu, entendeu? Então, vamos lá, assistência. Às vezes a pessoa pode até ter tido uma condição financeira quando jovem, mas ela chegou na fase da idade avançada e não contribuiu ou não contribuiu o suficiente. Aí hoje ela está na condição de necessitada e ela pode entrar, pode se enquadrar, e eu repito, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, é muito exigente para colocar a pessoa como beneficiária da assistência, ok? Agora, às vezes, a pessoa pode não ter contribuído o suficiente, ou não ter contribuído nada, chegou na idade avançada, está numa condição financeira mais desprovida, não é? Mas ainda não está na condição de necessitada. Esse exemplo dessa senhora que eu citei por alto. Ela não ganha mais como ela ganhava antes, certo? Mas ela não contribuiu nunca. Ela não pode se aposentar porque não contribuiu e nem pode estar na assistência porque ela não está na condição de miserabilidade. Ela tem uma casa grande, a casa dela tem 6 quartos. Alguém que mora num bairro nobre, ela mora num bairro nobre, numa casa de 6 quartos, é alguém que não está numa condição de miserabilidade, ok? Se ela alugasse aqueles quartos dela, alugasse vaga, ela ia ter uma boa renda, mas ela não quer, eu nem sugeri. Ela fez uma consultoria jurídica comigo. Ela teve uma ideia assim, mirabolante, que seria uma fraude para o INSS, e que ela iria, na verdade, talvez momentaneamente fraudar o INSS, que alguém deu essa ideia para ela, ela veio me consultar, eu tirei a ideia dela, né? Pelo menos eu acho que eu tirei. Ela ia, em tese, fraudar o INSS, mas lá na frente ela poderia se dar mal, entendeu? Aí eu tirei a ideia dela, infelizmente ela não pode, né? Mas, por exemplo, por quê? Porque, por exemplo, o INSS não vai considerar que essa mulher que tem um imóvel grande, ela, na verdade, tem um marido, e o marido é aposentado, entendeu? Ela é dependente econômica do marido. O marido, também no comerciante, ele contribuiu, ela não. Os dois eram comerciantes e tinham atividades comerciais diferentes, certo? Os dois hoje não têm mais esse comércio. Tem uma rendazinha do comércio, mas assim, o comércio diminuiu muito. Só que ele recebe aposentadoria e ela não, entendeu? Porque ele contribuiu e ela não. Entendeu o raciocínio? Então, ele está na Previdência, porque ele é contribuinte, certo? Ela não está na Previdência porque ela não é contribuinte. Mas ela pode estar na assistência? Não, porque ela não é necessitada. Vivem numa casa boa, tem um carro bom, entendeu? Comem filé, entendeu? Já fui na casa dela na hora do almoço, é filé. Gente, quem come filé na hora do almoço e recebe visita e aquela mesa farta, não está na condição de miserabilidade, não está, entendeu? Filé é caro, principalmente para alimentar um monte de gente, né?
Agora, os dois podem ser atendidos pela saúde, apesar deles terem plano de saúde, porque o casal tem plano de saúde, um plano de saúde caro. Eu estou sabendo desse detalhe todo dela, porque quando ela veio me fazer a consultoria, eu fui lá buscar todas as situações para ver se ela realmente se enquadrava. Ela não se enquadrava, só se ela fraudasse. Eu digo, olha, não dá, certo? Você vai fraudar, eu não vou lhe orientar isso, porque você vai tentar fraudar, não sabe se vai dar certo e ainda vai correr o risco de se dar mal, quase certo o risco, né? Mas vamos lá. Os dois com plano de saúde, eles têm direito a saúde? Tem, porque olha só o que está na tela para você. Saúde é o direito de todos, independente de contribuição. Por exemplo, na campanha de vacinação da gripe, eles idosos são grupo de prioridade. Eles vão receber vacina, independentemente se eles moram em bairro nobre, se eles têm casa de 6 quartos, se eles têm carro, enfim. Tá bom? Então, a gente entendeu para quem cabe cada um desses. Olha só, já que eu me fiz aquela terapia rápida com vocês, eu fui dependente econômico de alguém que contribuía, trabalhava e contribuía e faleceu, certo? Eu tenho direito a benefício da Previdência? Tenho, como dependente econômico. Então, eu não recebo aposentadoria, eu recebo pensão por morte, ok? Aí, a aposentadoria eu vou receber daquilo que eu contribuo como trabalhadora. Ok? Mas agora eu ainda estou contribuindo e recebo pensão por morte como dependente econômico. Eu posso ter atendimento à saúde? Posso, entendeu? Posso ter atendimento à saúde? Pode, porque é de todos, independentemente de contribuição. Por exemplo, colocando exemplos. Eu já estive viajando, eu gosto de viajar para lugar de praia, vilarejo, certo? Esses lugares famosos e não famosos aí do Brasil, tem lugares lindos, eu gosto. E aí uma vez eu estava em Porto Seguro e eu tive um problema de saúde, comi um negócio que me deu uma alergia que inchou meu rosto, e eu fui procurar uma clínica, um lugar com o meu plano de saúde. Não tinha em Porto Seguro, né? Aí o que aconteceu? Eu fui, acho que foi UPA, nem me lembro, eu fui no serviço público. Fui maravilhosamente atendida, ok? E não precisei, só precisei apresentar meu RG. Por quê? Porque saúde é direito de todos, independentemente de contribuição, ok? Já aconteceu também aqui no Rio, e eu tenho uma sensibilidade para ter alergia alimentar, mesma coisa. Fui comer um outro alimento, eu acho que tinha algum conservante no alimento, porque esse alimento eu sou acostumada a comer, mas eu acho que tinha algum conservante, era num restaurante, eu acho que eles colocam algum conservante para o alimento durar mais tempo, né? E aí, no outro dia, rosto inchado, alergia, e aí perigo de dar edema de glote. Aí fui no hospital, plano de saúde, lotado, emergência. Eu digo, gente, eu vou passar o dia inteiro aqui. O que eu fiz? Tinha uma UPA perto, fui na UPA. Não estava vazia, estava com movimento, mas não estava tão lotado. Fui maravilhosamente atendida. Fiz exame de sangue, tomei medicação injetável, enfim. Ou seja, saúde é direito de todos, eles atendem todos, independentemente de contribuição, tá bom? Agora eu me enquadro na assistência? Não, meus amigos, eu não estou na condição de necessitada, eu não estou na condição de miserabilidade, entendeu? Posso estar um dia? Posso, certo? Se eu estiver um dia, é do necessitado, independentemente de contribuição, tá bom? Fiz a apresentação geral, agora vamos ver os objetivos da Seguridade, porque a Seguridade inclui esses três, né? Compete ao poder público, no parágrafo único do artigo 194, nos termos da lei, organizar a Seguridade com base nos seguintes objetivos. Quais são os objetivos? Universalidade da cobertura e do atendimento. Tentar atender ao máximo as pessoas, universalizar a cobertura e o atendimento. As pessoas das zonas urbanas, das zonas rurais, das comunidades mais carentes, mais longínquas, todo mundo. E aí é objetivo da Seguridade. Saúde, previdência e assistência, tá? 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, ou seja, é universalizar, atender as pessoas das comunidades rurais e uniformizar e tornar equivalente esses benefícios e serviços para elas, certo? Porque tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural tem direito a ter essa equivalência. Não é porque o cara está no meio rural mais distante do centro urbano que ele tem menos direito. O Estado é que tem que estar lá presente, tá?
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Como assim, Caina? Vamos lá, certo? Vamos pegar aqui a Previdência. Vamos selecionar quem é que tem direito à aposentadoria. Isso, na verdade, já acontece automaticamente, né? Quem tem direito à aposentadoria? Quem contribui, certo? Aí tem aposentadoria por tempo de serviço, por contribuição, mesmo com a reforma da Previdência, essas aposentadorias existem, só mudou as regras, né? A aposentadoria por invalidez, não é? Que agora é outro nome, me fugiu a memória agora, incapacidade permanente. A gente não chama mais invalidez, se não me engano, é incapacidade permanente. Tá? É nova, porque a reforma da Previdência é nova, pode ser que eu esteja usando o termo errado, tá? Mas, se não me engano, é incapacidade permanente. Eu até já dei aula dela para você na administração pública, na aula 6 da administração pública. Então, vamos selecionar. Quem é que precisa de aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, perdão? Aquele que se enquadrou na situação. Quem é que vai receber, por exemplo, salário maternidade? Quem está de licença gestante. Não sou eu que não estou de licença gestante, ok? É a seletividade, selecionar, certo? E distribuir os benefícios e as prestações corretamente. Quem vai ter direito à assistência? Essa senhora que eu falei para você, que teve a renda diminuída, mas mora numa casa de 6 quartos, que tem carro, tem ainda a renda dos comércios, né, do casal, cada um tem comércios diferentes, atuam, inclusive, em áreas comerciais diferentes, e tem televisão em praticamente todos os cômodos da casa, e eu estou falando isso porque eu fui à casa dela, né? Eu chego a ter um contato com ela, além do contato de consultoria jurídica, né? Tem televisão em quase praticamente todos os cômodos da casa. Não, ela não está dentro da assistência. Então, vamos selecionar alguém que realmente precise, ok? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa irredutibilidade não é absoluta, tá? Se foi feito um cálculo errado, se foi dada uma informação errada, às vezes é dada uma informação errada, aí pode reduzir, sim. Equidade na forma de participação do custeio. Esse trema aqui é porque o texto da Constituição foi feito em 87 para 88 e, na época, o novo acordo ortográfico não existia. Então, para a nossa atualidade, não teria esse trema, tá? Mas eu só fiz copiar da Constituição e coloquei aqui, não vou emendar a Constituição, porque eu não sou o Congresso Nacional, né? Equidade na forma de participação do custeio é o equilíbrio na forma de participação do custeio, ou seja, quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos, ok? Por isso é que na hora da contribuição, a gente está falando de seguridade ainda, mas na hora da contribuição para a Previdência, o empregador paga mais do que o empregado. E o empregado que ganha mais, paga mais do que o empregado que ganha menos. Isso é equidade, tratar igual os iguais e desigual os desiguais, tá bom? Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, preservando o caráter contributivo da Previdência Social. Isso aqui foi emendado pela reforma da Previdência, né, pela emenda 103 de 2019. A emenda 103 mexeu muito lá com a parte da administração pública e mexeu muito aqui também, tá? Porque lá fala da previdência do servidor e aqui fala da previdência de quem é do regime geral de previdência. Lembra da aula de administração pública que a gente falou que existem 2 regimes básicos de previdência? O regime próprio, que é para o servidor público concursado, ocupante de cargo público efetivo, e o regime geral, que é para geral, né? Que é para geralzão. Então, aqui, antigamente, era diversidade da base de financiamento, certo? A previdência, melhor dizendo, a seguridade, ela tem que ter várias fontes de financiamento. A base dela de financiamento tem que ser diversa. Porque se ela recebe do lucro ou faturamento das empresas, e se o lucro ou faturamento das empresas estiver diminuído, ela vai ficar sem dinheiro? Não, ela recebe do lucro ou faturamento, ela recebe da folha de pagamento, ela recebe, por exemplo, de alíquotas de alguns impostos, ela recebe, por exemplo, de concursos de prognósticos. Sabe o que é concurso de prognósticos? A Mega Sena que você faz uma fezinha, faz uma aposta na Mega Sena, parcela dos jogos da Mega Sena, a Caixa Econômica repassa para a Seguridade Social. Olha a diversidade da base de financiamento, né? E aí, esse inciso 6, que recebeu alteração de emenda,
ele foi acrescentado o seguinte, que além da diversidade da base de financiamento, é para identificando-se as rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, porque, afinal de contas, Seguridade não é só previdência social. Seguridade social é saúde, assistência social e previdência social. E aí, olha o que ele finaliza, preservando o caráter contributivo da previdência social. Porque só quem tem caráter contributivo é a previdência. Vamos lá? Daquela anotação que eu fiz? A previdência para o contribuinte e seu dependente econômico. Eu, que sou viúva e que recebo pensão por morte, eu não contribuí, mas alguém contribuiu para que eu possa... Alguém contribuiu e alguém me declarou como dependente econômica, certo? Para que eu possa hoje receber a contribuição. Se eu caso novamente, certo? E morro antes do meu marido, ele vai receber pensão por morte do que eu ando contribuindo, entendeu? Se eu não caso, mas me aposento, eu vou receber a aposentadoria do que eu contribuí. Agora, saúde e assistência, não, ela não tem caráter contributivo, a gente está vendo aqui. Independentemente de contribuição, independentemente de contribuição, tá bom? O 7, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, são 4, a gente já vai ver quem são os 4, com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e também do governo nos órgãos colegiados. Ok, então essa gestão da Seguridade, não estamos falando só de Previdência, ainda vamos entrar no tópico da Previdência, estamos falando de Seguridade. Ela tem uma gestão, um caráter democrático, descentralizado, e a gestão dela é quadripartite, tá? 4. 195. A Seguridade será financiada... Deixa eu abrir um parênteses aqui com você. Olha só, o mesmo raciocínio vai acontecer aqui, como aconteceu lá em administração pública. Eu vou falar de algumas coisas que só a lei específica é que vai regulamentar e detalhar mais. Então, muitas coisas você vai aprender aqui de forma superficial. Lá, quando a gente falou de administração pública, ficou até mais suave porque você está estudando direito administrativo. E muitas coisas que eu falei lá superficialmente em administração pública, sobre o servidor, você vai ver na 8112. Aqui não. Aqui eu vou falar de detalhes que você só... Aliás, vou falar de assuntos que você só vai ver os detalhes se você estudar a 8212 e a 8213, que são as leis da Previdência Social. 8212, lei do custeio, 8213, lei do benefício. Só que só estuda essas leis quem estuda previdenciário, quem vai fazer concurso para o INSS, quem vai fazer concurso para o Instituto de Previdência Estadual ou Municipal, quem vai fazer concurso para o Ministério do Trabalho, que às vezes estuda previdência, não a gente, entendeu? Então, não se preocupe, a gente vai estudar um assunto bem diversificado, com várias informações, mas não precisa aprofundar além dessas informações que estão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, DF e municípios, e das seguintes contribuições. Então, ela é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, tá? E aí, quais são as contribuições? Que a gente não vai ver o detalhe aqui, o detalhe está lá na 8212, que é a lei do custeio. Quais são as contribuições? Do empregador da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre folha de pagamento. Isso aqui ele está citando as contribuições da Previdência, tá? Folha de pagamento, folha de salário, perdão, e demais rendimentos dos trabalhos pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, por exemplo, eu sou empregada numa empresa, eu ganho R$5.000, eu contribuo como trabalhadora em cima do meu teto de contribuição, que nem é os R$5.000 fechado, e a empresa também contribui em cima do total. Ainda é isso. Eu tenho um teto de contribuição, certo? Que não necessariamente corresponde à minha remuneração total. Aí os detalhes disso só em direito previdenciário eu até
dou algumas aulas de direito previdenciário, conheço algum conteúdo, mas não vou aqui parar para explicar para você, porque não interessa para essa prova. Então, por exemplo, pode ser que eu ganhe 5 mil e o meu teto de contribuição seja 1.000 e blaus. Aí eu vou contribuir com alíquota, um percentual em cima do 1.000 e blaus, certo? Mesmo recebendo 5 mil, tá? Aí eu contribuo com percentual X. Aí a empresa contribui com um percentual maior em cima do total, em cima dos 5 mil. É aquela equidade no custeio. Quem ganha mais, a empresa lucra mais. A empresa não vai me pagar 5 mil ganhando só 5 mil em cima de mim. Ela ganha muito mais, ok? Então, como ela ganha mais, ela paga mais, tá? Então, olha só, inciso 1. Do empregador, empresa ou a entidade a ela equiparada. Karina, quem seria a entidade a ela equiparada? Por exemplo, a Karina, a advogada que contrata uma secretária, certo? Eu sou equiparada à empresa, ok? Eu sou empregadora também, mas eu me equiparo à empresa porque o escritório é uma pessoa jurídica, enfim, mas é uma pessoa jurídica representada por mim mesmo. Uma igreja que contrata serviços gerais. A igreja não é uma empresa, mas ela é equiparada à empresa. Ela não está contratando, não é? Ela vai contribuir em cima do que ela paga para aquela pessoa que limpa, que passa pano, que limpa a poeira da igreja toda, certo? Vamos lá. Em cima de folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Deixa eu abrir um parênteses aqui, bem grosso, assim, bem destacado. Você já ouviu falar de empresas que exigem que os seus empregados façam uma PJ, uma pessoa jurídica, para continuar trabalhando na empresa? Já ouviu falar disso? A gente chama isso no direito do trabalho de pejotização. É um movimento que está ocorrendo, certo? Chamado pejotização. Até os professores estão sofrendo com esse movimento, as empresas pressionam, e elas pressionam para evitar isso aqui. Olha só, vou ler de novo a letra A. A empresa ela paga a contribuição para a Seguridade sobre folha de salário e demais rendimentos pagos ou creditados. Não precisa nem ser pago, só por creditar. A pessoa pode nem ir buscar o dinheiro, nem receber o dinheiro, mas só por estar dentro da folha de pagamento, a empresa já paga a qualquer título a pessoa física que lhe preste, pessoa jurídica não, entendeu? Que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. Mesmo que não seja trabalhador de carteira assinada, seja um prestador de serviço, a empresa vai pagar. Por isso que as empresas exigem hoje que o trabalhador, certo? Que está numa condição desvantajosa ainda tenha que arcar com os custos de abrir uma PJ, de ter uma pessoa jurídica para poder trabalhar naquela empresa, que é justamente a empresa tá se esquivando da responsabilidade de pagar a contribuição para a Seguridade, entendeu? Fraudando o INSS, que está fraudando, porque a relação continua sendo de empregado-empresa, não é empresa-empresa, entendeu? É empregado-empresa. Se você tem horário, isso eu estou falando para você porque às vezes você pode estar nessa situação, querendo fazer um concurso, mas ainda nessa situação. Se você tem subordinação, se você tem habitualidade, se você tem remuneração, se você não pode mandar um substituto, certo? E várias outras pessoalidade, né? Se você não pode mandar um substituto, é pessoalidade. Você está na condição de empregado, mesmo que você tenha sido obrigado a fazer uma PJ, tá? Fecha o parêntese e vamos seguir. A empresa também vai contribuir sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro na linha C, certo? Inclusive as empresas de atividade financeira, bancos, seguradoras, elas têm uma alíquota plus, elas pagam uma alíquota igual todo mundo e mais uma plus. Entendeu? Porque elas têm um gerente, por exemplo, pode gerar lucros imensos para um banco. Por isso que ele custeia, ele paga mais. É a história da equidade do custeio, né? 2. Do trabalhador, agora nós, né? Nós aqui. Do trabalhador, a gente contribuindo. E dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Olha, isso aqui foi incluído pela emenda 103. Deixa eu só lembrar para você. Regime geral de previdência social. Deixa eu abrir um box aqui para você. Olha só. Regimes básicos. Isso aqui a gente estudou em administração pública, tá? Regimes básicos
de previdência social, ok? Deixa eu inserir aqui rapidinho, que eu poderia ter ido buscar antes isso, mas não rolou, então vai ser aqui mesmo. 2 colunas, uma linha. Só um instantinho. Tchuc. Não, poderia ser 2 linhas, mas tá, tudo bem. Isso. Regimes básicos de previdência social. Vou arrumar aqui. Isso eu já dei aula desse assunto lá na aula de administração pública. Eu só estou mostrando para você de novo aqui, tá? Regimes básicos de previdência social, certo? Aí a gente tem regime geral, regime próprio, de previdência social. Está muito grande essa letra. Regime próprio de previdência social e o regime geral de previdência social. O regime próprio de previdência social a gente chama de RPPS, regime próprio de previdência social. O regime geral de previdência social a gente chama de RGPS. RGPS, ok? O regime próprio de previdência social é para quem? É para o servidor público concursado, ocupante de cargo efetivo. Se você não lembra, vai lá na aula de administração pública, tá? E esse aqui, regime geral, todos os demais que exercem atividade remunerada. Eu nem coloquei todos os demais trabalhadores, porque aí parece que é só aquele trabalhador subordinado. Não, aqui entra o banqueiro, o bancário, o político, que exerce uma atividade remunerada. Político que o vínculo dele com o poder público é só o vínculo eletivo, né? Aqui entra o comissionado, aqui entra o empregado público da Petrobras, aqui entra o vendedor de bolo, certo? O vendedor de produto da Natura, enfim, entra a Carina, entendeu? Que é empregada privada em faculdade e é autônoma aqui, certo? Então entra todo o geralzão. Então, olha só. Quem se aposenta pelo regime geral de previdência obedece a um teto, já ganha, até na atividade ganha mais, mas quando se aposenta tem um teto da previdência, certo? Está amarrado ao teto da previdência, ok? Esqueci o valor agora, eu posso até depois... Eu informei esse valor lá na aula de administração pública. Não sei se está 5 mil, se está 6 mil, uma fraçãozinha. Daqui a pouco eu abro a internet e olho para você, tá? Então, o regime geral de previdência tem um teto. Esse teto é atualizado, por isso que eu não tenho ele de cabeça agora, porque ele atualizou esse ano e eu não fiquei repetindo todo o tempo. Ele tem um teto, ok? O regime próprio de previdência, ele pode exceder ao teto. E naquilo que excede ao teto, ele vai contribuir. Então, vamos lá, voltar no inciso 2. Olha, contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Por exemplo, eu, Karina, já que eu fiz aquela terapia inicial com você. Eu sou viúva e recebo pensão por morte pelo regime geral de previdência, porque meu falecido marido era do regime geral de previdência. Ele era empregado numa empresa privada, certo? E ele faleceu contribuindo para o INSS, contribuindo para a Previdência. Então, eu recebo a pensão por morte pelo INSS. Então, eu não posso exceder ao teto. Na verdade, eu nem consigo exceder ao teto, porque ele ficou um tempo sob... E aí, isso é regra de direito previdenciário, tá?
Ele ficou um tempo recebendo o auxílio-doença, que é 91% do teto, ele contribuía no teto. Só que ele, quando entrou em licença, ele ficou recebendo 91% do teto. E quando ele morre, ele deixa para os dependentes econômicos dele até 100% do que ele recebia, ou seja, 100% de 91%. É confuso, né? Mas é assim, se o trabalhador está ativo e está recebendo, está contribuindo 100% do teto dele e morre, ele deixa para os dependentes dele a pensão até no máximo 100% do que ele recebia. Se ele estava de benefício, ele já não recebia 100%. Então, se ele morre recebendo benefício, o cálculo não é feito do valor que ele ganhava na atividade, o cálculo é feito do valor que ele estava ganhando enquanto estava de licença médica, entendeu? Que é menor. Então, eu não chego a ganhar o teto, entendeu? Só para a gente entender. E mesmo que eu ganhasse o teto, é só o teto. Agora, uma viúva de um juiz, por exemplo, vai receber mais que o teto. Aí, aquilo que excede o teto, ela contribui. Só que ela é do regime próprio de previdência. Vocês vão ser do regime próprio de previdência, certo? Porque vocês vão ser servidores públicos ocupantes de cargo público efetivo, tá bom? Deixei aqui o quadrozinho, certo? Então, olha só. Vou até marcar. Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de previdência. E olha aqui, regime geral de previdência tem um limite teto da previdência, tá bom? E aqui o RPPS não tem o limite. Aí, outra contribuição, sobre a receita de concursos de prognósticos, os jogos autorizados. Jogos autorizados, tá? Não entra jogo do bicho, tá? Pelo amor de Deus. Autorizados, tá? Autorizados, tá? Mega Sena, esses jogos estaduais, essas loterias estaduais. Vamos lá, exemplo. Eu não sei todos não, tá? Mega Sena, Loto Fácil, né? Loto Fácil, acho que não tem acento, né? Lotomania, Zebrinha ainda tem? Tem uma zebrinha, enfim, esses jogos que a gente tem lá nas lotéricas, né? E outros também, aqueles jogos estaduais. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem a Loterge. Cada estado tem as suas loterias estaduais. Entra também aqui, tá? Eles contribuem. Do importador de bens ou serviços do exterior, de quem a lei a ele equiparar. Então, tem alíquotas sobre produtos importados que vai contribuir para a Seguridade, tá? Vamos lá para os parágrafos. As receitas dos estados, aqui a gente vai falar de generalidade sobre o tema e as leis específicas, né, do custeio vão detalhar. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão do respectivo orçamento. Tem orçamento da Seguridade. Quem já estudou AFO, Administração Financeira Orçamentária, sabe disso. Não integrando o orçamento da União, porque tem dinheiro que a União vai repassar para os estados e, obviamente, se ela tem que repassar para os estados e municípios, e IDF, ela não vai colocar no orçamento dela. A proposta de orçamento da Seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Ou seja, quando eles vão fazer o orçamento, e tem o orçamento da Previdência, da Seguridade, perdão, tem que pensar nesses três aspectos, né? A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Tem uma exceção que a emenda 106 trouxe agora em função da pandemia, tá? Mas é só nesse caso excepcional. Regra geral está aqui, está em débito, não vai receber nenhum benefício, nem contratar com o poder público, ok? Receber incentivos fiscais, etc. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e a expansão da Seguridade, obedecidos o disposto no artigo 154, inciso 1, esses artigos 154, 150, 160, né, essas dezenas de artigos, falam dos limites orçamentários, certo? A gente não vai trabalhar essa parte.
Nenhum benefício ou serviço da Seguridade poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Não pode criar benefício se não tiver antes a fonte de custeio, tá bom? Não pode aumentar benefícios sem ter antes a fonte de custeio. Isso faz parte do equilíbrio da Seguridade Social. Eu não posso criar um gasto se eu não tenho de onde tirar para pagar, não é? As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data de publicação da lei que as houver instituído. Espera aí. 90 dias que tiver instituído ou modificado, não lhe aplicando o disposto do artigo 150, inciso 3, da linha B, tá? Isso aqui é a noventena, chamada noventena, ok? O que é isso? Criou a contribuição, criada a contribuição, deve-se esperar 90 dias para que ela gere efeitos, certo? Efeitos, tá bom? Então, as contribuições de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação que as houver instituído ou modificado, tá? Deixa eu colocar um quadro aqui. O que é que acontece? No direito tributário, a gente tem o princípio da anterioridade tributária, ou seja, um tributo tem que ser criado num exercício financeiro para ser cobrado no próximo. Ele pode ser criado até 31 de dezembro, para poder ser cobrado no ano seguinte, 1º de janeiro. Esse instituto da anterioridade tributária, ok? Ele não é aplicado aqui. Aqui é noventena, certo? Aqui é 90 dias, podendo ser no mesmo exercício financeiro ou no outro, ok? No tributário, é anterioridade tributária. Tem que criar no exercício financeiro anterior, até o último dia pode, para poder cobrar no seguinte. Então, aqui, olha. Não se aplicando, neste caso, o princípio da anterioridade do direito tributário. Vou colocar assim, do direito tributário. Inclusive, vou melhorar ali. Peraí, só um instantinho. Criada a contribuição, deve-se esperar 90 dias para que ela gere efeitos. Não gera efeitos. Independentemente se a criação, por lei, é claro, né? E a incidência ocorreram no mesmo ou em exercícios financeiros diferentes. Vamos lá. Criada a contribuição, deve-se esperar 90 dias para que ela gere efeitos, independente se a criação e a incidência da contribuição Perdão, gente. O meu celular começou a falar. A Siri aqui começou a falar sem eu chamar. Perdão. Louca. Independente se a contribuição, se a criação, se a criação e a incidência da contribuição ocorreram no mesmo exercício financeiro aí mesmo ano, né? Porque as pessoas podem ou em exercícios financeiros diferentes, tá? Não se aplicando, vou colocar um ponto aqui,
não se aplicando, neste caso, o princípio da anterioridade do direito tributário, porque o princípio da anterioridade do direito tributário manda que sejam exercícios financeiros diferentes. A noventena não, manda ser 90 dias, podendo ser no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro ou em exercício financeiro diferente. A noventena, ela está ligada ao princípio noventena, está ligado ao princípio da segurança jurídica, gente. Não dá para criar uma contribuição e começar a cobrar no mesmo dia. Olha, aqui aumentou, vamos lá, paga logo. Não, tem que esperar um pouquinho, né? A segurança jurídica aqui é 90 dias, tá bom? São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social beneficente, tá? Que atendam às exigências da lei. Não é só dizer que é beneficente, não. Beneficente, não. Tem que atender às exigências da lei. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatários rurais, o pescador artesanal, bem como seus respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Deixa eu grifar isso aqui. A gente já falou desses sujeitos. Não sei se você vai lembrar, espero que lembre. Sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Esse aqui é o pequeno produtor rural. Lembra da pequena propriedade rural lá no artigo 5º, onde é o inciso 26, artigo 5º, inciso 26. Pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, conforme previsão em lei, desde que trabalhada pela família, não poderá sofrer penhora em cima da pequena propriedade rural se o débito for decorrente da atividade produtiva, lembra? Naquela aula, eu falei que a pequena propriedade rural ela é tratada pelo direito constitucional, ela é tratada pelo direito agrário, ela é tratada pelo direito ambiental e ela é tratada pelo direito previdenciário. Está aqui. Porque essa parte aqui que eu estou estudando com você, na verdade, ela é tema de direito previdenciário. Então, aquele produtor rural que planta, sei lá, vamos lá, planta pimenta do reino, eu nem sei qual é a cultura da pimenta do reino, se é o ano inteiro, enfim. Vamos imaginar que ele planta pimenta do reino. Ele só planta pimenta do reino e só ganha dinheiro 2 vezes ao ano. Tem como ele contribuir todo mês? Claro que não. Então, ele contribui com uma alíquota em cima da comercialização da produção. Porque se ele produziu para comer, ele não contribui. Ele só contribui em cima do que ele vende. E a lei previdenciária, só a título de curiosidade, manda a responsabilidade de recolher a contribuição de quem compra a pimenta do reino daquele trabalhador, sabia? Porque sabe-se, a lei previdenciária sabe que aquele pequeno produtor rural muitas vezes nem conhece a lei, muitas vezes se ele receber o dinheiro ele vai gastar tudo, e aquele dinheiro às vezes vai ter que render para a família inteira. Eu já falei isso para você, a pequena propriedade rural ela é multigeracional, lá dentro, por isso que o texto diz aqui, e seus cônjuges, às vezes é a família inteira que trabalha ali. Então, quando ele ganha, por exemplo, aqueles 8 mil reais, tem que render por 4 meses para a família inteira, entendeu? E aí, às vezes, só dura 2 meses, que aí eles, né, dão aquela esbanjada, porque é natural da gente, né? Vão viver bem de fartura 1 mês, 2 meses, acabou o dinheiro. Aí vai roer o osso até a próxima colheita, até a próxima venda, entendeu? Então, a lei trata eles de maneira diferente, tá? Vamos lá. As contribuições previstas no inciso 1 do caput deste artigo, que é a contribuição da empresa, né, do trabalhador ou equiparada à empresa, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. Lembra que eu falei dos bancos que contribuem mais, das instituições financeiras? Está aqui. Da utilização intensiva da mão de obra, tá? Fábricas, por exemplo, do porte da empresa, teve até mudança aqui com a emenda, tá? Essa parte do porte da empresa não existia antes. E da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de base de cálculo diferenciada, apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput, certo? Vamos lá. B e C do inciso 1 do caput, olha só. Receita, faturamento, lucro, tá bom? Olha aí. Vamos arrancar o couro mesmo dessas empresas que ganham mais, que exploram mais, porque é a equidade da forma de participação do custeio. Quem ganha mais, quem lucra mais, contribui mais, meu amor. Não tem... essa é a noção do direito, né? Você não pode cobrar igual de gente que ganha muito mais, né? Imagine, pega um gerente de um banco, daquelas contas de empresário cheio da grana, certo?
Ou então, tipo, meieiro, né? Não precisa ser tão grande, não. Claro que os grandes ganham, dão mais lucros. Mas, assim, trabalhador que ganha bem, aí o cara oferece uns produtos. Eu estava, por exemplo, ontem, eu tenho uma noçãozinha de educação financeira. Eu tenho mais de 20 anos dando aula, né? Então, já dei aula de várias coisas. Eu já dei aula de conhecimento bancário também. Então, eu tenho uma noçãozinha, já trabalhei em banco, né? Eu tenho uma noçãozinha de educação financeira e eu estava dando uma orientação para uma amiga ontem sobre educação financeira. Coisas que eu, apesar de dar aula, já caí também. Por exemplo, ela recebeu um dinheiro e aí a gerente dela orientou que ela fizesse previdência privada e título de capitalização. Os piores. Primeiro que título de capitalização nem investimento é. Os piores, entendeu? Mas por que que o gerente do banco faz isso? Porque isso é lucro para o banco e é comissão para ele, entendeu? Aí eu estava orientando ela a usar tesouro direto, aí ainda hoje eu vou mandar umas orientações para ela começar a entender, né, o tesouro direto, que é renda fixa pública, e aí pegar o dinheiro dela que está aplicado erradamente, vai perder dinheiro, mas pelo menos vai ficar anos ali vendo o dinheiro parado, não é? Então, imagine quanto esses gerentes geram de lucro para o banco, enganando porque a função dele é fazer isso, tá? Não estou dizendo que ele é mau caráter, não, né? O gerente lá do bancão, né? Enfim. É porque essa é a função dele, ele é contratado para isso, ele é treinado para isso, para ter a lábia de fazer você pegar o seu dinheiro do FGTS e meter num título de capitalização que vai render R$1 por ano, entendeu? E vai ficar lá o banco mexendo nesse dinheiro e rendendo para ele. Enfim, vamos lá, esse banco vai contribuir mais, não é? 10º, a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e as ações de assistência social da União dos Estados do DF de municípios e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Porque, na verdade, quem contribui para o sistema, né, aquele empregador que contribui para o sistema, eles contribuem para a Previdência. Só que o dinheiro da Seguridade ele não é só para a Previdência, ele é para saúde e assistência. Aqui a gente está falando dessa distribuição desses recursos. 11. São vedados a moratória, o parcelamento em prazos superiores a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão, o perdão e a anistia de contribuições sociais de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. A linha A do inciso 1 é a folha de pagamento, ok? Aqui, olha, do empregador. E o inciso 2 é a nossa contribuição como trabalhador. Não pode parcelar por mais de 60 meses. Cadê? Isso é novidade, tá? Não existia isso antes da emenda. Olha, não pode moratória, nem parcelamento maior de 60 meses, nem perdão, nem anistia, tá bom? Dessas contribuições. Ok. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais a contribuição incidente na forma dos incisos 1, a linha B, e 4 do caput serão não cumulativas. O 13 foi revogado, não é, pela reforma da Previdência, e o 14, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de Previdência a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurando o agrupamento de contribuições. Agora faz-se um cálculo que quando ele contribui, que agora tem o trabalho intermitente. Então tem mês que o trabalhador pode trabalhar pouco e só receber 30% do que ele deveria receber. Aquilo ali não é suficiente para considerar uma contribuição. Aí vai somar 3 meses de 30%, que aí dá 90%, aí dá para tirar o teto, dá para chegar no teto da contribuição dele para poder contribuir. É esse agrupamento de contribuições. Agora, tem algumas regrinhas da reforma da Previdência que mudam o cálculo, mas você não precisa se preocupar com isso, a não ser que você vá fazer concurso para o INSS, tá bom? Que não é o nosso objetivo agora, porque aqui a gente não tem o detalhamento disso, você teria que estudar a legislação previdenciária, tá bom? Aí, olha só, parei agora as disposições sobre a Seguridade Social. Vamos voltar? Só para você entender o que a gente está fazendo, olha. O título 2, ele começa. Capítulo 1, disposição geral, ok? Que é um artigo só. Capítulo 2, ele vai falar da Seguridade, tá bom? Agora, a gente vai falar de saúde, previdência e assistência. Agora é que a gente vai fazer, olha. Aí a gente tem seção, ainda é o capítulo da Seguridade, óbvio, porque saúde, assistência
e previdência ainda é seguridade, mas agora é que a gente vai falar desses detalhes, ok? Mas o que eu vou fazer com você? Eu vou pausar, certo? Esse vídeo. A parte 1 vai ser introdução, né? Disposição geral e introdução à seguridade. E a parte 2 vai ser saúde, previdência e assistência, tá bom? Para não ficar cansativo, porque são vários assuntos que a gente vai trabalhar, tá? Clica logo no outro link que a gente já vai começar, tá bom? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Tchau, tchau. Clica logo aí no próximo link, ok?